primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Boa noite, minhas amadas irmãs e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos, celebrando. E temos N razões para estarmos aqui celebrando. E um deles, 10 anos de reorganização da nossa sociedade auxiliadora feminina. Claro que já existe também há mais de 30 anos, não é? A presença das mulheres aqui na primeira igreja presbiteriana de Petrolina é uma presença que possivelmente aí já são mais de 30 anos. A igreja se encontra com seus 34 anos, então provavelmente aí uns 34 anos, né, com a presença das mulheres. A exemplo aí de Magali, não é? Se tratando das mulheres, a pioneira, aquela que foi a semente aqui, se tratando das mulheres. Então Deus seja louvado pela nossa SAF, Deus seja louvado por todas as mulheres presbiterianas, por todas as mulheres que são membros desta igreja, que é a igreja do Senhor. Abramos a Escritura Sagrada, povo de Deus, povo querido, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o livro dos começos, o livro dos princípios. Gênesis, o capítulo 2. O tema é um sermão temático e o tema do sermão tem tudo a ver com a celebração desta noite. As mulheres são as flores do jardim de Deus, a igreja. As mulheres são as flores do jardim de Deus, a igreja. Esse é o tema do nosso sermão temático. Gênesis, o capítulo 2, todos com a Bíblia aberta, e vamos acompanhar a leitura da palavra do nosso Deus. Versículo 8. Vamos ler primeiro o versículo 8 de Gênesis, o capítulo 2. E assim se encontra o texto: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Isso é muito lindo. Esse é o primeiro jardim. Agora o versículo 15, adiante para o versículo 15. Mais uma referência ao jardim. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para o cultivar e guardar. Percebam aí a referência bíblica sobre o jardim. Mas vocês notaram que está faltando alguém aí nesse jardim. Então vejam agora o versículo 18, parte A. Está faltando alguém nesse jardim. Está faltando alguém nesse jardim. E o próprio Deus é quem diz que está faltando alguém nesse jardim. Versículo 18, parte A. Versículo 18, parte A. Disse mais o Senhor Deus. Disse mais a quem? Não é bom que o homem esteja só. Quem disse isso? Foi o próprio homem? Não, foi o Criador dos céus e da terra. Não é bom que o homem esteja só. A partir daí ele revela a sua decisão eterna. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus seja louvado. Estava faltando a flor do jardim. Aí agora Moisés, movido pelo Espírito Santo, vai descrever agora a criação desse alguém que estava faltando no jardim de Deus. A partir do versículo 21 do mesmo texto, do mesmo capítulo, a partir do versículo 21,
Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Coisa linda. Onde o homem está? No jardim. E disse o homem, agora vejam que poema, na língua original, no hebraico, a ideia é de um poema. O homem agora se comporta como um poeta. E ele encara a mulher como um poema, ele faz um poema para ela. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E o poema continua. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. É o que diz o texto sagrado. Amém, amém e amém. Notaram o tema? As mulheres são as flores do jardim de Deus, a igreja. E quando nós ousamos fazer uma breve pesquisa na área da botânica, da floricultura, nós aprendemos que as flores, Viviane, elas têm em si mesmas a potencialidade, Mauro, para a reprodução. É lindo isso. A ciência já descreve que elas têm isso. Elas têm em si mesmas a potencialidade da reprodução. Tem toda uma linguagem técnica para eles descreverem essa potencialidade da reprodução. Mas basta-nos essa linguagem simples mesmo. Nós encontramos nas flores uma potencialidade para a reprodução. Gravem isso. E nós sabemos disso, ainda que não cientificamente, mas empiricamente, pela experiência, pela vivência. Ora, nós sabemos também, e a ciência, a área da botânica, da floricultura também, descreve para nós que as flores também têm em si mesmas a capacidade de se multiplicar, a potencialidade para a multiplicação. Isso é lindo, gente. E quem as trouxe à existência? Deus. E quando Deus as trouxe à existência, Ele as trouxe à existência com essa potencialidade para a multiplicação. Assim são as flores. Nós aprendemos também, como já dissemos, e nós sabemos disso, que em si mesmas elas têm a potencialidade para a alimentação. Ora, outros animais se alimentam daquilo que as flores produzem. E não são poucos. O beija-flor, as abelhas e tantos outros são alimentados pelas flores. Vejam que coisa linda. E nós sabemos também hoje que as flores também provocam, geram em nós uma tranquilidade psíquica emocional em virtude da sua manifestação multicolorida. E hoje aqui estamos numa noite florida, não é? Tem tudo a ver com o tema. As mulheres são as flores do jardim de Deus, a igreja. E as flores, elas geram esse efeito psíquico emocional em nós. Também por conta das suas cores. E é verdade. Já existe áreas da ciência que
mostram, comprovam que as cores influenciam o nosso emocional. Se você quer um ambiente que provoque tristeza ou introspecção, a cor é essa. Até mesmo a arquitetura trabalha com isso. Nós temos arquitetos aqui. Se você quer uma cor que seja uma cor para gerar uma vibração, existe uma cor para isso. E o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele nos ofereceu também as flores, com essa diversidade de cores, promovendo também um efeito psíquico-emocional. Como isso é lindo, gente. Como isso é maravilhoso. Pois bem, nós estamos pegando um gancho com a botânica, um gancho com a floricultura, para fazermos a afirmação temática que já fizemos. As mulheres são as flores do jardim de Deus, que é a igreja. A igreja é o jardim de Deus. A igreja é o jardim de Deus. Observe Isaías 58, como o profeta, no capítulo 58, versículo 11, como boca de Deus, ele se dirige ao povo de Deus da antiga administração da Aliança da Graça, convocando o povo à obediência, convocando o povo a um alinhamento com Deus. E esse povo obedecendo, o que Deus faria desse povo? Isaías 58, versículo 11. O que é que diz o texto aí? O povo obedeceu, o povo ouviu aquele porta-voz de Deus, o povo ouviu o profeta. Resultado: o Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Assim é a igreja. A igreja é como um jardim regado. Então, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, atentem para esse tema de fato. As mulheres são as flores do jardim de Deus, que é a igreja. E isso pegando um gancho com a botânica, pegando um gancho com a floricultura, mas pegando um gancho com os recursos didáticos, metafóricos, que o próprio Deus nos oferece no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O mestre por excelência descreve o pai como agricultor. E ele mesmo se auto-apresenta como a videira verdadeira. Louvado seja o seu santo nome. Então, não é para ninguém estranhar quando a igreja é apresentada como um jardim de Deus. E que tem como principal plantador o Deus Pai. E que tem como videira verdadeira o Deus Filho, Jesus Cristo. E que tem como aquele que rega, que faz a água da vida fluir, o Deus Espírito Santo. Louvado seja o seu nome. Agora, é um sermão temático, como dissemos. Nós vamos aqui elencar razões que justifiquem esse tema. Qual é o tema, Felipe? As mulheres são as flores do jardim de Deus, que é a igreja. E vamos agora elencar, apresentar algumas das muitas razões que justificam esse tema, que explicam esse tema, que dão sustentação a esse tema, a esse sermão temático. A primeira razão, explique isso aí direito, pastor. As mulheres são as flores do jardim de Deus, que é a igreja. Ora, além do que já dissemos, a partir da botânica e da floricultura, observem razões muito maiores do que isso. Maiores do que a botânica,
maiores do que a floricultura. A primeira razão do porquê as mulheres são flores do jardim de Deus, que é a igreja. Abra sua Bíblia em Gênesis, o primeiro capítulo, os versículos 26 e 27. Gênesis, o primeiro capítulo, os versículos 26 e 27. Observe aí. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí o 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. É assim que enterra. O texto encerrou aí? Não. Homem e mulher os criou. A mulher é também portadora da imagem de ninguém menos do que o nosso Deus. A mulher é portadora, tanto quanto o homem, da imagem de Deus. Essa verdade aí, ela é um tiro de canhão na masculinidade tóxica, no machismo anti-Deus, na deturpação da masculinidade que tenta encarar a mulher como um ser inferior. A mulher também carrega, ela é portadora da imagem de Deus. E nós não vamos aqui dar uma aula de teologia sistemática explicando o que é a imagem de Deus, pois vocês já ouviram aqui os vossos pastores falando muitas vezes aqui sobre isso. Ora, somos os únicos seres com a capacidade de autoconsciência de quem somos, porque fomos feitos à imagem de Deus. Somos os únicos seres com a capacidade da autodeterminação, porque fomos criados à imagem de Deus. Somos os únicos seres com a capacidade de governar com racionalidade, porque fomos criados à imagem de Deus. Existe um aspecto estrutural da imagem de Deus em nós. E existe um aspecto moral da imagem de Deus em nós. E a Bíblia diz que a mulher também é portadora da imagem de Deus. Segundo, razão. Abram a Bíblia também, no mesmo texto, Gênesis 1:26 já foi lido. Agora Gênesis capítulo 2, versículo 18. Por que que as mulheres são flores no jardim de Deus, que é a igreja? Gênesis 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, dependendo da tradução, ou uma auxiliadora, que ele seja idônea. Segunda razão. Deus incumbiu a mulher de governar com o homem como auxiliadora. Deus incumbiu a mulher de governar, mas governar como auxiliadora. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Se nós dissemos que a primeira razão é um tiro de canhão na masculinidade tóxica, que quer encarar a mulher, enxergar a mulher como um ser de valor inferior, essa segunda verdade também, ela dá um tiro de canhão no feminismo pagão, anti-Deus, que quer colocar a mulher numa arena de competição com o homem. Deus criou a mulher da costela do homem, para que ela andasse lado a lado com ele, e governando o mundo com ele, mas como adjuntora, como auxiliadora. Isso é um privilégio, pois o próprio Criador dos céus e da terra, ele se apresenta muitas vezes, muito especialmente no Antigo Testamento, como o nosso auxiliador. Isso não o rebaixa em nada, só o exalta. Então o lugar da mulher é um lugar também de honra, é um lugar de privilégio. Deus colocou a mulher ao lado do vice-regente da terra, o homem. O primeiro Adão, Deus colocou como vice-regente e colocou do lado dela a princesa, a flor do jardim, a mulher. Eis aí porque as mulheres são flores no jardim de Deus, que é a igreja. Terceira razão, o tempo hoje é nosso inimigo com potencialidade. Terceira razão,
ainda em Gênesis capítulo 2, o versículo 18. Ou melhor, Gênesis 1, versículo 28. Gênesis, o primeiro capítulo, versículo 28. Terceira razão. A primeira razão, a mulher é portadora da imagem de Deus. Segunda razão, a mulher foi colocada junto de quem? Ela foi incumbida de governar também com o homem, mas ao lado do homem, como ajudadora do homem. Por isso em Efésios 5, nesse processo de restauração, de santificação, Paulo diz às mulheres: sejam submissas aos vossos maridos. Porque um dos efeitos da queda foi justamente a inversão da ordem, a quebra da ordem, a quebra da hierarquia funcional que Deus havia estabelecido. Agora observe o texto aí novamente, para a terceira razão. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Nós temos aí um mandato cultural. É aí onde está o governo. E ele coloca a mulher para ajudar nesse governo, para ser uma idônea auxiliadora. Mas observem que a terceira razão é que Deus incumbiu a mulher de com o homem se multiplicarem e encherem a terra de outros portadores da imagem de Deus. Não é só se multiplicarem e encher a terra, mas se multiplicarem e encherem a terra de outros portadores da imagem de Deus. É aí onde está o segredo. Não é se multiplicar por se multiplicar. Não é encher a terra por encher a terra, mas é se multiplicar e encher a terra de outros portadores da imagem de Deus. Sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Vejam a importância da mulher. Nós estamos em pleno século 21. Sabe por quê? Porque Deus colocou a mulher no lado de homens. E a partir daí surgiu o matrimônio, multiplicação, encher, e o processo de encher a terra continua. Por isso estamos aqui em pleno século 21. Deus é perfeito. Obrigado, mulheradas. Obrigado, minha mamãe querida. Minha mãe casou com José Vicente dos Santos Souza, o nome do meu pai, falecido. Faleceu novo, com 47 anos. Mas faleceu e deixou 6 flechas no mundo. 3 homens e 3 mulheres. Mas isso aconteceu porque Deus colocou uma mulher ao lado de um homem. Ela colocou Maria Gil de Souza. Ele colocou Maria Gil de Souza ao lado de José Vicente dos Santos Souza. Daí 6 flechas. Poderíamos narrar aqui a história do prefeito Humberto. Quantas flechas. De Wanda, do prefeito César. Da nossa SAF, Sandra, Elaine, Fernanda. Fernanda tem ali o irmãozão dela, o Camuel, que já tem por sua vez uma outra flechazinha. Vívia, Mauro, que coisa linda. Por isso que as mulheres são flores no jardim de Deus que é a igreja. Isso é um tiro de canhão também no feminismo pagão, diabólico, que tem tentado dizer para jovens que ter filhos é maldição, que ter filhos atrapalha a vida. Filhos são bênçãos do Senhor, heranças do Senhor. Se as primeiras mulheres pensassem assim, não existiria Brasil. Existe Brasil hoje porque uma maioria não pensou assim. Louvado seja o Senhor. Quarta razão, Gênesis capítulo 3, versículo 20. Por que as mulheres são flores no jardim de Deus que é a igreja? Flávia, Sueli, Magali, Noemi, Ilka, Fátima, Raquel, carinhosamente Kel, e eu espero que o João esteja aqui para ouvir isso, ele está ali. Faltou Denise.
A Denise está numa tarefa aí bem pesada esses dias. O trabalho dela, né? De saúde também. Gênesis capítulo 3, versículo 20, querida diva, divinha. O que é que diz Gênesis 3, 20? Leiam com atenção esse texto. Observem só aí, Flávia. Observe só, Marlene querida. Observe aí, Neuma. Observe aí, Tiala. No futuro, na hora certa, sem desespero, o seu paizão vai estar entrando para entregar você diante do seu Adão. Para a glória de Deus. Eu espero que seja este o pastor que esteja fazendo esse casamento. A era de casamento começou, viu? Já começou. É só o começo, se preparem. É só o começo, Tiala, Talita, é só o começo, viu? E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. Veja o que é liderança. Na perspectiva, nas convenções hebraicas, ou hebreias, dentro dos princípios judaicos, dar nome a algo é manifestação de autoridade. Então, quando Deus manda o homem dar nome à sua esposa, Deus está dizendo, você é liderança sobre ela. Agora, uma liderança amorosa. Quem foi que deu nome a Eva? Foi a Eva mesmo? Adão. Isso é maravilhoso isso, gente. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de quem? De todos os seres humanos. Quarta razão, Deus incumbiu a mulher de ser com o homem a fonte de preservação da humanidade. A fonte de preservação da humanidade. Ele incumbiu a mulher com o homem de serem a fonte de preservação da humanidade. A fonte de preservação de portadores da sua imagem. Por isso que nós amamos e queremos amar aqueles que abraçaram a prática do homossexualismo. Se estão nos acompanhando aí, a primeira igreja presbiteriana em Petrolina está aqui, se encontra aqui com as suas portas escancaradas para recebê-los aqui. Mas justamente porque nós amamos vocês, a Bíblia diz que a prática da homossexualidade é uma anomalia. É contrária à vontade de Deus. Ela é contrária à existência da humanidade. A humanidade deixaria de existir em questão de tempo se a humanidade agora resolvesse dizer que casamento só vai ser agora homem com homem, mulher com mulher. Não haveria mais procriação, não haveria mais multiplicação. E falamos isso com todo amor, senhores e senhoras. Nós não queremos o mal dos praticantes do homossexualismo. Nós queremos o bem, mas só existe bem no Senhor Jesus Cristo. Só existe bem no Senhor Jesus Cristo. E da era da gravação está gravadinho aí. E agora virou moda cortarem trechos da mensagem dos pastores e mandarem para os juízes. Ora, nós não vamos nos calar. Estamos dosando com amor, mas não vamos nos calar. Quem ama, fala a verdade e fala a verdade em amor. Então vamos repetir. A primeira igreja presbiteriana de Petrolina está aqui para abraçar aqueles que praticam o homossexualismo. Mas está aqui para abraçá-los e vê-los transformados pelo Evangelho de Deus. A igreja aceita todos, frase que está sendo propagada por muitos, mas salvo engano eu ouvi pela primeira vez da boca do reverendo Hernando Dias Lopes. A igreja está aqui, ela aceita todos, mas ela não aceita tudo. Então Deus incumbiu a mulher de com o homem ser a fonte de preservação da humanidade. Quinto, Atos 2,39. Atos 2,39. Por que as mulheres são as flores no jardim de Deus, que é a igreja? Atos 2,39. E depois Jeremias 29,5. Primeiro Atos 2,39. Pois para vós outros é a promessa. Vejam, Pedro está aí pregando a palavra. Muitos se renderam a Cristo. Aí agora ele está já dando instruções.
pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Agora grave ali, pois a promessa da salvação, pois a promessa do Redentor, da salvação, do novo céus e da nova terra, é também para os vossos filhos. Ou seja, Deus incumbiu a mulher com o homem de serem multiplicadores dos filhos da aliança. É da vontade de Deus que os filhos da aliança sejam multiplicados. Multiplicados. Querido, não é à toa que o diabo, quando ele quer destruir uma sociedade, ele começa pelas crianças. Ele quer tragar as nossas crianças. Está aí sendo circulado um vídeo de uma senhora. Por ela devemos orar, mas que está ali compartilhando com outras, que bebem da mesma ideologia anti-Deus, como o que elas deveriam fazer para tomar as nossas crianças na igreja, para influenciá-las. Qual foi a estratégia de Faraó? Quando percebeu que o povo de Deus estava se proliferando, qual foi a estratégia de Faraó? Ele mandou matar quem? As crianças, mas tem um detalhe aí, as crianças do sexo masculino. Por que ele tratava a mulher como algo inferior? Não, é porque Deus fez homem para a guerra. Deus fez homem para carregar a parte mais pesada. Quando Deus faz isso, Ele está protegendo a mulher. Deus seja louvado. Deus fez o homem para fazer a parte mais complicada. E isso para proteger a mulher, que é a flor do jardim. Então, meus irmãos, Deus incumbiu a mulher com o homem para serem multiplicadores dos filhos da aliança. A promessa é para os vossos filhos. Mas tem Jeremias aí, olha, sonoplastia abençoado. Vocês são bênção para nós. Nós, como conselho da igreja aqui, louvamos a Deus por vocês. Imagine sem a nossa sonoplastia, faríamos o culto, cultuaríamos a Deus, mas ficaríamos sem algumas ferramentas importantes hoje para o século 21. Jeremias 29:5. Jeremias 29:5. Gente, o povo de Deus, por conta dos seus pecados, foi mandado para a Babilônia, como disciplina. Agora, estando na Babilônia, olha o que Deus vai dizer ao povo dele: edificai casas. Fazer o que mais? Habitai nelas. O que mais? Plantai pomares. E o que mais, gente boa? E comei o seu fruto. E o texto continua: tomai esposas e gerai filhos. Ele está falando aí para o seu povo, que tinha sido levado para a Babilônia. Ele está dizendo: olha, não cruze os braços. Tomai esposas, que os vossos filhos casem com as vossas filhas, gerem filhos, filhos da aliança, filhos que receberia o sacramento da antiga administração da aliança da graça. Na nova administração da aliança da graça, o sacramento é o batismo. E na antiga administração da aliança da graça, qual era o sacramento? Qual era a ordenança? A circuncisão. Esses filhos receberiam, Carla Gil, a circuncisão, porque eram filhos da aliança. Por isso que as mulheres são flores no jardim de Deus, que é a igreja. Por isso, quando vemos um casal na igreja, a mulher aparecendo, dizendo: pastor, já são 2 meses, é para a igreja vibrar, é para a igreja cantar de alegria. Por isso, quando um jovem olha para outra irmãzinha da igreja e se encanta por ela, não é para a gente ficar triste não, é para a gente vibrar. A preocupação é que o namoro seja santo, seja puro, se reserve para o casamento, mas é para a igreja vibrar. E quando eles disserem: pastor, que a aliança abençoa, é para a igreja vibrar.
casou, no primeiro ano já veio o filho, não é para ficar triste não, é para a igreja vibrar. Bichinho, primeiro ano já teve um filho, acabaram com a lua de mel, não acabaram nada, agora é que começou. Mas nós temos deixado as ideologias mundanas dizer para nós que um filho acaba com a lua de mel. É desse jeito, Vandinho. Que o Senhor nos abençoe. Sexto lugar. Por que as mulheres são flores no jardim de Deus, preciosinho? Diácono preciosinho. Oh, é tão precioso, meu amigo, que disseram, pastor, o senhor permite que o nosso conselheiro faça a liturgia? Eu digo, claro. E para sorrir um pouquinho, e eu sou doido, é dizer não, é? Só para descontrair, né, gente? Graças a Deus, elas respeitam as prerrogativas do docente da igreja, por isso que perguntaram, Deus seja louvado. E é claro, é um homem de Deus, Deus seja louvado, amado pela nossa SAF. Todo ano, eu já imagino que no finalzinho do ano vão chegar para a gente de novo, pastor, queremos ele de novo. Sexto lugar, Lucas 1, Lucas o primeiro capítulo. Lucas o primeiro capítulo. Vejam que coisa linda agora, Suelene. A rainha mãe está ali, ó, concentradinha, olhando para o pastor. Lucas primeiro capítulo, versículo 26. Sexto lugar, eu vou narrar já já. Por que as mulheres são flores no jardim de Deus, que é a igreja? Vejam que essa aqui, ela sobrepuja a todos. Não anula a legitimidade das outras, mas ela se sobressai. Ela é aquela que você vai dar um glória a Deus agora. Um pastor presbiteriano reformado dizendo que a igreja vai dar um glória a Deus. Oh, que as igrejas presbiterianas aprendam a dar glória a Deus na hora certa, para a glória de Deus. Nós aqui temos N razões para na hora certa dar um glória a Deus. Porque está aí, gente, uma das razões. Eu vou ler o texto primeiro, mas vocês já vão perceber. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia, chamada Nazaré. E o Lucas está narrando. Foi enviado a um homem. Não, pastor? Leia de novo. Ah, sim. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se quem? Gente de Deus, essa cena é linda. E o texto, o narrador continua, debaixo da supervisão do Espírito Santo. E entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E o texto continua. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Tem gente hoje vendo o anjo e está dizendo que viu o anjo com a banalização, né? Maria vê o anjo, meu amigo, ela diz temor, reverência. Hoje tem gente dizendo que viu o anjo como se tivesse encontrado o amigo do cafezinho da tarde de segunda a sexta. Com todo respeito, eu não sou cético. Eu acredito em algumas experiências, mas da forma como narram hoje por aí, sinceramente, parece que viram qualquer um por aí. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Que graça é essa? Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E sabe o que ele vai fazer, Maria? O texto continua. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. A sexta razão, porque as senhoras são flores no jardim de Deus, que é a igreja, é esta. Deus incumbiu uma mulher de seu ventre que recepcionaria o Salvador na terra. E esse ventre foi o ventre de uma mulher. Deus seja louvado. Reverendo Abraão foi um ventre que deu as boas-vindas à segunda pessoa da Santíssima Trindade na terra. A Ele toda a glória. Mas quando a gente chega lá, quando chegarmos lá, eu vou procurar Maria. E eu tenho certeza que eu vou encontrá-la. Maria, Maria, cadê você, mulher?
Todo mundo glorificado, meu irmão, mas eu vou saber quem é ela. Ela vai saber quem sou eu. Ó, aqui, ó. Pastor Luiz Ronilson pastoreou tantas igrejas, pastoreei a primeira e pregou um sermão. Maria citou teu nome. Maria, eu citei teu nome, Maria. Deixa eu dar aqui um cheirinho na testa, Maria. Maria, que bênção, Maria. Deus escolheu um ventre de uma mulher para recepcionar o Emanuel, o Deus conosco. Queridos, parece que a gente se acostumou tanto com isso que não percebe a grandiosidade disso. Por último, eu sei que tem algumas coisas boas para acontecer ainda hoje, então vamos lá. Em último lugar, Efésios 5,32. O que é isso? O que tem a ver o tema com Efésios 5,32? As mulheres são flores no jardim de Deus, a igreja. Efésios 5,32. Aí você vai ler o texto e vai dizer, oxente. Nosso Nordeste é maravilhoso, não é? A gente diz que naturalidade, oxente, oh maravilha. Como é bom ser nordestino, como é bom ser sertanejo. Nosso Brasil é uma riqueza. Pastor, eu também estou encucado. O que tem a ver o tema do sermão temático do Senhor com Efésios 5,32? Todas as mulheres leiam, só as mulheres, bem alto. Pastor, eu continuo não entendendo. Leiam de novo. Esse versículo está dentro de um texto onde Paulo está aplicando os imperativos da fé na vida conjugal. Lembram? E ele começa dizendo: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo. Depois ele vai e diz: maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Aí de repente Paulo abre um parêntese e diz: grande é esse mistério. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Preste bem atenção, a última razão desta noite, porque as mulheres são flores no jardim de Deus, é esta. Para o primeiro Adão, ele concedeu uma Eva. E quem é o segundo Adão? Quem é o segundo Adão? Jesus. Para esse segundo Adão, ele também preparou uma Eva. Quem é essa Eva? A igreja. A igreja é a Eva do segundo Adão. Então, quando ele decidiu criar a mulher, ele criou a mulher para que ela apontasse para a segunda e perfeita Eva, a igreja. Não é à toa que em Apocalipse a igreja é apresentada como a noiva do Cordeiro. Não é à toa que a Bíblia diz que haverá o último casamento do universo, o perfeito casamento, as bodas da Canaã celestial, Cristo e a igreja. Mulheradas, louve a Deus por vocês existirem, porque a presença das senhoras, quando Deus criou Eva e deu ao primeiro Adão, acima de tudo ele estava dizendo: o segundo Adão virá, e ele terá também a sua Eva, a igreja. É por isso que Paulo disse: grande é este mistério. Eu me refiro a Cristo e a igreja. Louvado seja o Senhor. Concluindo o sermão temático bíblico, queridas, de fato, as mulheres, Carlos, são flores no jardim de Deus que é a igreja. E queremos dar exemplo aqui de algumas mulheres na Bíblia. Todo mundo fala de Moisés, 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 e tem que falar mesmo. Mas nos esquecemos de algumas pessoas que nos bastidores Deus as usou para conduzir Moisés até onde ele queria. Ninguém se lembra das parteiras, com um nome tão lindos que todo mundo quer colocar nas suas filhas hoje: Cifrar e Puar. Ninguém se lembra. Já, que tal se a gente mudar de ideia? Nós passamos um tempo dizendo: se vier menina,
Ana Júlia. Se vier menino, Felipe Abraão. Aí alguém disse, pastor, eu acho que ele não quis não, o menino não, até hoje não veio. E Ana Júlia também é bonitinho, menino, mas não veio também. Que tal mudar para Cifrar e pro ar, Gerene? De repente ela queira vir, né, filha? Queridos, Faraó disse para Moisés, eu quero todos os meninos nascidos de 2 anos para baixo, mortos. Quem foi que Deus usou para preservar os meninos e dentre eles Moisés? Cifrar e Puar. Êxodo capítulo 1. Deus seja louvado pelas mulheres. Falamos muito de Moisés, nos esquecemos de uma outra mulher na vida dele. O menino escapou, as parteiras preservaram Moisés também. Mas só que o menino estava crescendo. Como é que a mãe de Moisés iria segurá-lo? Teve uma ideia. Ela fez um cesto. O colocou, confiando na providência de Deus, soltou rio abaixo. Essa ação da mãe de Moisés foi uma ação de quem confia na providência de Deus. Pouco se fala da mãe de Moisés, que fez o cesto salvador, o cesto protetor, o cesto que simbolizava ali a confiança na providência de Deus. Ah, mas tem mais uma mulher ali envolvendo Moisés. O cesto saiu de rio abaixo. Mas diz o texto em Êxodo que alguém acompanhou o cesto. Quem foi? Miriam, mulher, irmã de Moisés. Louvado seja Deus pelas mulheres. Eita, e a gente se esquece de uma outra mulher. Não, olha, não quero nem saber. Deus é soberano. Ele usa quem Ele quer. Mas Ele usa também uma mulher, sem ser hebreia, sem ser judia, nesse processo para preparar Moisés. Quem? Quem é que encontra o cesto com Moisés lá? A filha de Faraó. Deus seja louvado. Por isso o tema é apropriado. As mulheres são flores no jardim de Deus, que é a igreja. Estou encerrando, viu, gente boa? Como diz o reverendo Jeremias Pereira. O reverendo Jeremias Pereira é uma bênção, né? Ele é uma bênção. Só tem hora que faz algumas coisas que eu vou dizer. A gente tem que orar por aquele homem. Temos que orar por aquele santo de Deus, rapaz. Queridos, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 8. Isso é Antigo Testamento, agora Novo Testamento. Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3. Já está encerrando já, viu? Já estamos encerrando. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Ele está no seu estado de humilhação. Ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa descansar. Agora olhem, observem que coisa linda agora Lucas vai narrar. E também algumas mulheres que haviam sido curadas por ele, Jesus, de espíritos malignos e de enfermidade. Algumas mulheres estavam andando com ele. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E o texto prossegue. E Joana, mulher de... Isso. Procurador de quem? Quem mais? Susana e... As quais... Agora, grife aí na Bíblia. As quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Jesus Cristo fez questão que Lucas registrasse isso, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Deus seja louvado. Agora encerrando Romanos 16, o último texto. Romanos 16, Paulo. Quantas mulheres Paulo não cita? Romanos 16. Por incrível que pareça, numa das vezes que aqui estive, sem estar pastor da igreja, a convite para pregar, um dos sermões envolveu esse texto aí, Romanos 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe.
Febe, que está servindo a igreja de Secreia. E o texto prossegue. Adiante para o 3, que ele continua descrevendo Febe. Saudai agora quem? Priscila. Deixa Áquila de lado. Áquila é bênção. Saudai Priscila. O texto prossegue. Ele vai narrar o que Áquila e Priscila estavam fazendo. O versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Continua. Saudai quem mais? Agora, concluam a leitura do texto. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Só aí mesmo, não vou ler todo o capítulo. Saudai Maria, porque Maria representa muito bem todas as mulheres. Que muito trabalhou por vós. Por isso, mulheres da primeira igreja presbiteriana de Petrolina, as senhoras são flores no jardim de Deus que é a igreja. A semelhança das flores, as senhoras receberam de Deus uma potencialidade para reproduzir. A semelhança das flores, as senhoras receberam de Deus uma potencialidade para multiplicação. A semelhança das flores, as senhoras receberam de Deus uma capacidade de alimentar, também no âmbito espiritual. E as senhoras, a semelhança das flores, receberam uma capacidade de tornar o ambiente agradável, de transformar o ambiente num ambiente leve, a exemplo desta noite. Elas chegam sorrindo, todas floridas. Gerente já começou o processo em casa, menino, olha que processo, meu amigo. Quando ela foi buscar a indumentária dela, ela já disse, gostou. Foi o dia todinho o processo, e aí gostou, coisa linda. Quando chegamos aqui, aí olho para Raquel, aí olho para Fernanda, olho para Elaine e a nossa presidente. Menino, que benção. Aí olho para Iga, Carla Gil. Aí você vai observando, vai olhando a mulherada na igreja, Fabiana, Neuma e por aí vai, Flávia, Rainha Mãe, Simone, oh Deus, seja louvado. Cida, aqui não é lisonjeamento barato não. As SAFs, as mulheres das igrejas presbiterianas são flores no jardim de Deus que é a igreja. Quantos eventos que já fizemos e sem a mão de obra das senhoras faríamos, mas faríamos não como fizemos. Quantos eventos ainda faremos e precisamos da mão de obra das senhoras. Agora é de todas, sem exceção. Entendeu, Vitória Albuquerque? Então, vamos que vamos, pois Deus é Deus e a SAF é dele. Vamos que vamos, pois Deus é Deus e as mulheres, todas as mulheres da primeira igreja presbiteriana de Petrolina são dele. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.